Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito especial. Mais uma reflexão, mais uma leitura da palavra de Deus. Eu sou o Bispo Gilmar, estamos aqui na nossa jornada da leitura bíblica, da leitura da palavra de Deus. Ao decorrer deste ano, nós vamos ler juntos a palavra de Deus. Nós vamos receber juntos a revelação do Espírito de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Quer dizer, vamos ter comunhão com a palavra de Deus, a palavra revelada do Espírito de Deus, tá bom? Então daqui a pouquinho nós vamos ter essa reflexão, mais um dia da leitura bíblica, da leitura da palavra de Deus. E vamos começar a nossa reflexão com a nossa oração, Orando a Deus, buscando em Deus força espiritual. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, nessa leitura de hoje, que o Teu Espírito venha falar conosco. Que o Senhor venha nos revelar segredo e mistérios espirituais da Tua palavra. Nessa jornada dessa leitura bíblica, que o Senhor venha nos revelar bênçãos sem medidas, em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Sejam bem-vindos, bem-vinda à nossa jornada da leitura bíblica, a nossa jornada da palavra de Deus. Sejam bem-vindos, bem-vinda. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário, mais um dia de leitura bíblica da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o poder da reconciliação que vem de Deus. Isto mesmo, o poder da reconciliação que vem de Deus. Reconciliação e restauração. Podemos também falar sobre a reconciliação, santidade e continuidade da promessa. Isto mesmo, nós vamos estudar sobre isso nessa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler de Gênesis, Gênesis capítulo 33 ao 36, dessa leitura de hoje da Santa Palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Vamos também ter reflexão da palavra, Aqui a Bíblia, em ordem. Qual é a ordem da Bíblia? Nós já falamos sobre isso. Eu falei antes da primeira leitura, você que está acompanhando, mas sempre eu mostro aqui, representando os livros, Pentateuco, livro histórico, livros proféticos, então, para você ver. E nós estamos também, além de eu dar a leitura da Bíblia em ordem, estilo literários, eu estou dando também a Bíblia com a ordem cronogrâmica da Bíblia, a ordem cronológica da Bíblia. Então, vários irmãos têm acompanhado, vários alunos da escola Conaeb têm acompanhado a Bíblia na ordem cronológica, dos livros. Esse é um estudo mais profundo que eu estou liberando para os alunos da escola Conaeb. Então vamos à nossa jornada da palavra de Deus, vamos à nossa jornada da leitura bíblica. E hoje nós vamos estar continuando a leitura bíblica no Gênesis capítulo 33. Então vamos lá? Gênesis capítulo 33, versículo 1 em diante. Acompanha na sua Bíblia, anota na sua Bíblia, marca ou coloca um caderno para você anotar os versículos, o que Deus falou contigo. É um devocional, é um crescimento espiritual para a sua vida. É uma leitura para o seu crescimento espiritual. Vamos lá? Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia, tem Bíblia que fala Leia ou Lia, mas vai de acordo da versão da Bíblia. Mas é a mesma coisa. Entre Leia e Lia, entre Leia, e Raquel.
e as 2 servas, pôs as servas, os seus filhos na frente, Léia e seus filhos atrás desses, e Raquel e José por último. Quer dizer, ia encontrar com seu irmão, primeiro ele colocou a serva na frente com os seus filhos, depois Léia, ou Lia, com os seus filhos, e por último era Raquel e José, filho da promessa. Mas ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes até chegar perto de seu irmão. Era um ato profético de Jacó, de oração, para Deus mudar a situação. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos, e perguntou: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos que Deus bondosamente tem dado ao teu servo. Tem dado ao teu servo. Sempre Jacó tem dado ao teu servo. Então chegaram-se as servas, ela e seus filhos inclinaram-se. Chegaram-se também Léia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram-se José e Raquel, e se inclinaram. Perguntou a Esaú: que queres dizer com todo este bando que tem encontrado? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú diz: tenho bastante, meu irmão, seja o teu o que tens. Replicou-lhe Jacó: não, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Aceita, peço-te o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele o aceitou. Então Esaú disse: ponhamos-nos a caminho, e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas, vacas de leite. Se forem obrigados a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. Passe o meu senhor adiante do teu servo, e eu seguirei, conduzindo-os calmamente, conforme o passo do gado, que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Jacó não quis ir na frente do seu irmão, não. Falou: não, vai na frente, eu vou mais devagar, porque eu estou levando muito gado, estou levando muita criança, nós vamos devagarzinho, pode ir na frente, depois eu chego lá. Ao que disse Esaú: permite ao menos que eu deixe contigo alguns das minhas gente? Replicou Jacó: para quê? Quer dizer, opa, você está com 400 homens, soldados. Você quer deixar 200 aqui comigo? Jacó disse: para quê? Ou por quê? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho em direção a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez barracas para o seu gado. Por isso o lugar se chama Sucote. Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padarã e armou a sua tenda diante da cidade. Ele não foi para a cidade direta, ele foi para Sucote. Lá arrumou tenda, ficou por ali. Falou: depois eu vou até meu irmão. Depois eu vou. Ele estava meio receoso. O irmão havia jurado de matá-lo. Versículo 19. E comprou a parte do campo em que estendera a sua tenda, a tenda dos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então levantou ali um altar e clamou-lhe em Eloá Israel.
Quer dizer, aí comprou um terreno. Primeira coisa que ele fez foi um altar para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Para sacrificar a Deus. Gênesis 34. Diná, filha de Léia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E viu a Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe da terra, e tomando-a, deitou-se com ela, e a humilhou-a. Assim se apegou a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amando a donzela, falou-lhe afetuosamente. Então disse Siquém a Amor, o seu pai, consegue-me esta donzela por mulher. Ora, Jacó viu que Siquém havia contaminado a Diná, sua filha. Entretanto, estando seus filhos no campo com gado, colocou-se Jacó até que viesse. Calou-se Jacó até que viesse. Amor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. E os filhos de Jacó, pois, vieram do campo logo que soubera do caso, e entristeceram-se e iraram-se muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher. Também aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. Assim habitareis conosco. A terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e nela adquiri prosperidades. Depois disse Siquém ao pai e aos irmãos dela: ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disseste. Exigiu de mim, e que quiseste em dote, presente, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a donzela por mulher. Então os filhos de Jacó, respondendo, falaram enganosamente a Siquém e a Amor, seu pai, porque Siquém havia contaminado Diná, sua irmã. E lhes disseram: não podemos fazer por isso. Deixa eu ler aqui, vou ler direto na Bíblia, porque às vezes tem algum detalhe nessa versão. Nós estamos em Gênesis 34, né? Gênesis 34, versículo... Vou ler o 14 de novo. Gênesis 34, 14. Gênesis 34, versículo 14. Diz assim: não podemos fazer isso, dar nossas irmãs a um homem incircunciso, porque isto não seria ignomia, ou quer dizer, isso seria uma vergonha para nós. E sobre esta única condição, permitiremos que vós tornais como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Não tem fome, não. Nós temos um compromisso, nós temos uma aliança com Deus. Sobre esta única condição, consentiremos, se vós tornardes como nós, circuncidados-se todo varão entre vós. Então vos daremos nossas filhas a vós, e receberemos vossas filhas para nós. Assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, levaremos nossas filhas e nos iremos embora. E suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou, pois, o mancebo em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó. Era ele o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor a Siquém, seus filhos,
à porta da cidade e falar aos homens da cidade, dizendo: esses homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas e lhes demos as nossas, mas sob uma única condição, é que consentirão aqueles homens em que habitar conosco, para nos tornares um só povo. Se todo varão entre nós circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, suas aquisições e todos os seus animais não serão nossos. Concitamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvido a Amor e a Siquém, seu filho. Todos que saiu da porta da cidade foi circuncidado, todo o varão, todos que saíam pela porta da cidade. E ao terceiro dia, quando os homens estavam doridos dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram na cidade com toda a segurança e mataram todo o varão. Mataram também ao fio da espada a Amor e a Siquém, seu filho, e tirando Diná da casa de Siquém, saiu. Quer dizer, só que os filhos de Jacó agiram de má fé. Depois nós vamos falar sobre isso. Viram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã. Tomaram-lhe os rebanhos, os bois, os jumentos, e que havia tanto na cidade como no campo, e todos os seus bens, e todos os seus pequeninos, e suas mulheres, levaram por presa, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendeste-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído, eu com a minha casa. E ao que responderam: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Gênesis 35. Disse-lhe Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E fazei ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as arrecadados que pendiam das suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio à cidade que lhe estava ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar, chamou o lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, a qual se chamou Alon Bacute. Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltava de Padan-Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutificai, multiplicai-te, multiplica-te uma nação. Sim,
uma multidão de nações sairá de ti, reis procederão dos teus lombos. A terra que dei a Abraão, a Isaque, a ti a darei também, a tua descendência depois de ti a darei. E Deus subiu dele, do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna no lugar onde Deus lhe falara, uma coluna de pedra, e sobre ela derramou uma libação e deitou-lhe também azeite. Quer dizer, ele orou, apresentou a Deus e derramou o azeite consagrando. E Jacó chamou Betel, o lugar onde Deus lhe falara. Depois partiram de Betel, e faltando ainda um trecho pequeno para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e custou-lhe a dar à luz. Quando ela estava nas dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou o filho Benoni, mas seu pai chamou-lhe de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Betlém. E Jacó erigiu uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além de Migdal-Eder. Quando Israel habitava naquela terra, aí agora você vai ver falar Israel, não Jacó. Deus mudou o nome dele. Quando Israel habitava naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Jacó, e os filhos de Leia, Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel eram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan, Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gad, Azé. Esses são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó veio ao seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate-Arba. Esta é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos, e exalando o espírito morreu, e foi congregados ao seu povo, velho e cheio de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis 36. Essas são as gerações de Esaú. Este é Edom. Esaú tomou dentre as filhas de Canaã suas mulheres Ada, filha de Elon, o Eteu, Ailobama, filha de Ana, filha de Zibeão, o Eveu, Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada teve de Esaú a Elifaz. Basemate teve a Reuel. A Elobama teve de Jeus, Jalão, Corá. E esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as almas da sua casa, seu gado e todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó, porque os seus bens eram abundantemente demais para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou no monte de Seir. Esaú e Edom. Versículo 9.
Essas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Adomeus, no monte de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Rauel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefogat, o Kenaz. Tiná era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz Amaleque. São esses os filhos de Ada, mulher de Esaú. Foram esses os filhos de Reuel, Natã, Zerá, Samá, Misa. Foram esses os filhos de Bezamate, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Ailobama, filha de Ana, filha de Zebeon, mulher de Esaú. Ela teve de Esaú Jeus, Jalão e Corá. São esses os chefes dos filhos de Esaú, dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o chefe de Temar, Omar, Zefó, Kenaz. Corá, Gata e Amaleque são esses os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. Esses são os filhos de Ada. Esses são os filhos de Reuel, filho de Esaú. O chefe, Natã, Zerá, Samá, Amisa. Esses são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. Esses são os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Ailobama, mulher de Esaú. Os chefes de Jeus, Jalão, Corá. Esses são os chefes que nasceram a Libama, filha de Ana, mulher de Esaú. Que eles falam o nome de todos os filhos que ele teve. Aí depois a geração, né? Continuando a geração. Esses são os filhos de Esaú. E esses são os príncipes de Edom. São esses os filhos de Seir, Orel, moradores da terra, Lotã, Zabom, Zibeão e Anás. Dizon, Ezer, Diza, esses são os chefes dos Oreus, filho de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori, Emã, e a irmã de Lotã era Timna. Esses são os filhos de Sabom, Alva, Maaté, Ebal, Sefó e Onã. Esses são os filhos de Zibeão, Aias, Anás. Estes é o Anás que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava o jumento de Zibeão, seu pai. São esses filhos de Aná, Dizon, Ailobama, filha de Ana. São esses filhos de Dizon, Edã, Esbã e Traiquerá. Esses são os filhos de Ezer, Ila, Zavá, Acã. Esses são os filhos de Diza, Uz e Ará. Esses são os chefes dos Oreus, Lotã, Zabom, Zibeão e Anás. Dizon, Azé, Diza. Esses são os chefes dos Oreus que governaram na terra de Seir. Era uma família grande. Por isso que ele foi com 450 homens. São esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse o rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filha de Beó, e o nome da sua cidade era Dinaba. Morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Boza, reinou em seu lugar. Morreu Jobabe, Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morreu Uzão, e seu lugar reinou Hadad, filho de Bedad, que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad e Samela de Masreca, reinou em seu lugar. Morreu Zamela e Saul de Reobote, junto ao rio.
reinou em seu lugar. Morreu Saul. Abana, filho de Arcom, reinou em seu lugar. Morreu Balaana, filho de Arcom. Acebon, Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade era Pau, e o nome da sua mulher era Metabe, filha de Matred, filha de Merzaab. Esses são os nomes do chefe dos filhos de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. O chefe Tina, Alva, Jetete, Ailobama, Ela, Pinon, Kenaz, Temá, Mibizar, Migdiel, Irão. Esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos edomeus. Amanhã nós vamos continuar a leitura, mas é muito nome. Aqui fez questão de colocar o nome da família dele todinho. Quer dizer, o restante da vida de Jacó, né? Nós vamos estudar. E também fala sobre os patriarcas da promessa. Como eu estou dando o estudo ordem cronológica, aí lá nas aulas do aluno eu estou mostrando os mapas, né, que mostra a geração. Não sei se está dando para você ver aí, dá para ver um pouquinho. Eu estou mostrando lá, que é um estudo mais profundo. Aí fala os patriarcas na terra prometida. Aí eu estou dando um estudo mostrando sobre os patriarcas na terra prometida. Amém? Que Deus possa abençoar você nessa jornada da leitura bíblica, nessa jornada da palavra de Deus. Vamos refletir sobre o que nós lemos. O principal, eu fiz questão de ler o nome de todos, porque está na Bíblia, está registrado. São os nomes meio difíceis, às vezes a gente fala o nome certinho, a gente fala o nome, uma pronúncia, mas dá para a gente entendermos o nome da geração. Ali fez questão de falar o nome de um, do filho que ele teve com um, com o outro. Aí os filhos dos filhos, que seriam neto, bisneto, e aí vai a geração. Casou, aí vem a outra geração. Fez questão de fazer a árvore genealógica de um pouco de Jacó e um pouco de Esaú. E mais é de Esaú que nós lemos aqui no versículo 35. Então, o tema principal dessa passagem, de Gênesis 33 ao 36, é reconciliação e restauração. Quer dizer, reconciliação, santidade e continuidade da promessa. Da promessa que Deus havia feito ao povo dele. Estava agora sobre a vida de Jacó e a descendência de Jacó. Vamos lá. O contexto bíblico. Qual é o contexto bíblico dessa passagem? Então, nesses capítulos, nós observamos o quê? O reencontro de Jacó com Esaú, a reconciliação entre Jacó e Esaú. Falamos sobre a restauração de relacionamento. Falamos também sobre o chamado de Deus à santidade em Betel, porque aí, quando Jacó não foi com seu irmão, ficou com medo, foi para um lugar, comprou o terreno, ficou ali, e aconteceu que o filho do rei tomou a sua filha, e os filhos de Jacó tomaram a frente, e falou que para eles ter contato com as filhas de Jacó, com a família de Jacó, eles teriam que se circuncidar, e eles aceitaram e fizeram isso. Só que eles foram lá e mataram, saquearam, sem a permissão de Jacó. E aí Deus fala para Jacó sair de lá e volta para Betel. No início de tudo, volta para Betel. Betel é o início de tudo na jornada de fé de Jacó. Foi lá que ele teve encontro com Deus. Então tem hora que tem que voltar para o altar, voltar para o lugar de encontro. E Deus fala sobre isso. O chamado de Deus à santidade em Betel. Aí vem lá em Betel, vem o nascimento de mais um filho, só que também vem a morte de quem? De Raquel. O nascimento de mais um filho. E a genealogia que mostra
a continuidade da promessa. Então, Deus revela que a reconciliação e a obediência sustenta a bênção ao longo de uma caminhada. Então, vamos lá? Vamos refletir, então, esses estudos que nós tivemos, de Gênesis capítulo 33 ao 36? Então, vamos. Houve um probleminha ali, mas é ao vivo. Vamos lá. Vamos à arte central aqui. Verdade central. A presença de Deus se manifesta onde há o quê? Arrependimento, reconciliação e também obediência. Gênesis 35, versículo 13. Levantou-se Deus de sobre ele no lugar onde falara com ele. Quer dizer, Deus renovou a aliança de novo com Jacó, lá em Betel. Então a presença de Deus se manifesta onde há arrependimento, onde há reconciliação e obediência. Depois você lê lá, Gênesis 35, 13, fala sobre isso. Nós lemos, só para recapitular. Outra lição prática para a nossa vida. Reconciliação libera o favor de Deus. Jacó se humilhou diante de Esaú. Então, aonde há perdão, Deus age. Então, a reconciliação libera o favor de Deus. Você tem algo com alguém, reconcilia. É melhor você estar bem com Deus. Pede perdão, às vezes temos que pedir perdão, liberar perdão para vivermos uma vida em paz. Outra coisa, Deus chama seu povo à santidade. Então Jacó removeu os ídolos de sua casa. Então quando ele estava ali naquela cidade, onde houve morte, ele falou, nós vamos remover todos os deuses estranhos. Nós vamos renunciar, remover os ídolos da nossa casa. Vamos adorar, buscar somente um Deus vivo. Então, foi a renovação. Então, para mim ter comunhão com Deus, tem que haver o quê? Renunciar. Você está entendendo? Para nós termos vida e comunhão com Deus, nós temos que renunciar alguma coisa do passado, a vida velha, para viver uma vida nova. Betel é lugar de quê? De renovação. Jacó retornou ao lugar do primeiro encontro com Deus. Você está entendendo? Então, é hora que você tem que voltar ao lugar do primeiro encontro. Ter uma renovação de espírito, uma renovação de fé, uma renovação de vida, de comunhão com Deus. Quer dizer, voltar às origens, restaurar o quê? O propósito. Outra coisa que nós estudamos nessa passagem, Deus permanece fiel em meio às perdas. Mesmo com a morte de Raquel e Isaac, a promessa o que continuou. A fidelidade de Deus não depende o quê? Das circunstâncias. Guarda isso na tua vida, para a tua vida. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Depende da nossa fé, da nossa vida, da nossa comunhão com Deus. Na presença de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Como que é sério o mundo espiritual? Outra coisa, o plano de Deus segue o quê? Adiante. O plano de Deus segue adiante. As genealogias que nós lemos mostram que Deus trabalha ao longo prazo. A descendência. Abraão, Isaac, Jacó. Aí agora vem José. A descendência. Então o plano de Deus segue adiante. E as genealogias mostram que Deus trabalha o quê? Ao longo prazo. Deus vê gerações, não apenas no momento. Deus está vendo lá na frente. Como é que eu posso dizer? É igual Davi. Deus revelou, eu tenho escolhido um segundo o meu coração. Se você for analisar, eu estou dando estudo na ordem cronológica da Bíblia. Se você for analisar,
quando Deus falou isso, Davi nem era nascido. Davi nem era nascido, mas Deus já estava dizendo, eu tenho escolhido um segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Então, segundo o coração de Deus. Então Deus ele não olha apenas o presente. Deus vê gerações não apenas no momento. Deus está vendo lá na frente. Deus estava vendo lá na frente a promessa. E ele prometeu. E ele sabia que a esposa de Abraão era estéril. Ele sabia que a esposa que Isaac ia ter também seria estéril. Deus sabia que a esposa da geração de Jacó também seria estéril. Mas ele estava vendo lá na frente. Na hora certa ele ia agir. Na hora certa ele ia operar. Na hora certa o milagre, o filho da promessa ia nascer. E na hora certa Deus vai dar uma bênção sem medida na tua vida. Basta você crer e confiar na promessa de Deus. Amém? Nós vamos nos preparar para orar agora. Na sua oração, peça a Deus. Peça a Deus. Fala, Senhor, ensina-me a viver em paz com as pessoas. Em santidade diante de Ti. Remova de mim tudo que impede o quê? A Tua presença. Peça a Deus. Fala a Deus que minha vida continue alinhada nos Teus planos, nos Teus propósitos. Porque aí sim Deus vai te abençoar. Mas não apenas pede uma oração. Viva a palavra. Viva essa comunhão. Viva essa obediência. Porque Deus será contigo. Vamos orar? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então vamos. Feche os teus olhos. Vamos falar com o nosso Papai do céu. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai. Ó Deus, Criador dos céus e da terra. Em o nome do nosso Senhor, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, eu apresento, meu Deus, o teu povo em tuas mãos. Eu te peço, meu Deus, ensina o teu povo a viver em paz. Ensina o teu povo a viver em santidade diante de ti. Ensina o teu povo a obedecer, meu Deus, a tua palavra. Viver em comunhão com a tua palavra, porque eu coloco a vida, meu Pai, de cada um desses teus filhos nas tuas mãos. Peço, ó Pai querido, tua bênção, a tua graça sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Que nós possamos viver uma vida de comunhão, de obediência à tua palavra, de reconciliação, de temor ao Senhor, de voltarmos no altar para te adorar. Meu Deus, prepara o teu povo, teus filhos, para que venha viver em obediência. Porque eu te peço em nome de Jesus. E assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Qual é o propósito prático para hoje? Sempre após a oração eu passo o propósito, eu passo orientação para você usar no dia de hoje. Primeiro, libera perdão. Libera perdão. Libera. É perdoando que nós somos perdoados. Então libera perdão. Outra coisa, busca santidade. Se você libera perdão, o seu corpo fica leve para você buscar santidade. Tem pessoa que tenta buscar santidade, mas ela nem libera perdão para o próximo. Então primeiro você libera perdão. Primeiro, para mim encher o prato, eu tenho que lavar o prato. O prato tem que estar limpo. Você está entendendo? Então libera perdão. Libera perdão. E depois você busca a santidade em Deus. Renova a sua aliança com Deus. Renova a sua vida, a sua comunhão com Deus. E tudo vai bem. Amém? Guarda isso no seu coração. Liberar perdão, buscar a santidade e renovar uma aliança com Deus. E a frase do dia a reflexão principal do dia a frase para a sua meditação onde há reconciliação e santidade,
a promessa de Deus permanece viva. Guarda isso. Aonde há reconciliação, santidade, a promessa de Deus permanece viva. Um abraço, ficam todos com Deus e até amanhã com mais uma leitura bíblica. Você que ainda não segue o Bispo, convido você para seguir. Clica no joinha, compartilha essa mensagem, pelo menos 5 pessoas. Convida grupo para estar estudando a Bíblia junto. Vamos, esse ano, juntos ler a palavra de Deus e ter reflexão na palavra de Deus. Um abraço, fique com Deus. Até amanhã.